sou mais, sou feliz. Maravilhoso, aprendi que eu sou mais forte que você. Eu acordei no dia que a terra parou. What my heart can't see. Hey, buddy, spaceman. Olha pra cima, meu filho. Chama no lugar de cuspir. Esse artigo que a gente vai apresentar agora, ele foi extraído do livro Eu Sou a Manifestação de Deus. É um livro titulado Meu Pai, totalmente inédito. Estou finalizando esse livro. O livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu. Chega um ponto que eu sinto, que eu pressinto. Estamos aqui com Billy Seixas mais uma vez. Alright. E hoje nós vamos estar falando sobre o livro Eu Sou a Manifestação de Deus. Cujos autores somos nós. Sim, sim. Bem, o livro ele tem 7 capítulos. Este livro ele tem 7 níveis espirituais e, no entanto, é preciso que estudemos 7 vezes consecutivas, fazendo a leitura intensa para que as 7 compreensões sejam compreendidas em Eu Sou. Portanto, quando terminar de fazer a leitura, deve estudá-lo novamente, até que forme o ciclo de 7 vezes. E depois você pode ler, sim, o tempo que você quiser. O livro traz algumas verdades de Yeshua HaMashiach que nós, o sistema, nós simplesmente as ignoramos. Ah, sim, verdade. Como, por exemplo, quem foi que matou Yeshua fisicamente? Coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. E será que ele queria morrer? Essa é uma pergunta que você deve fazer. Barrabás era um criminoso. Para que saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Vejam, aqui está o homem. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Crucifiquem-no! 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 Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy fora da lei. Ah, sim. Bem, no deserto, quando ele ora, ele pede para Deus para que afastasse dele esse cálice, No entanto, ele não morreu para salvar a ninguém. E sim, ele foi assassinado. E isso está nos filmes, para quem quiser ver. Podem queimar os livros deles, mas não podem queimar as suas ideias! Você tinha razão! Perfeito. Mas infelizmente o nosso povo não gosta de estudar, E as histórias, as suas verdades são esquecidas. Ah, sim. Gostam da zona de conforto, Pensa comigo, que tal se nós trocássemos a palavra salvação por evolução? Muda tudo o quadro, E isso é algo pessoal, individual. Cada um evolui a si próprio. Só depende de você. Veja o filme, por exemplo, do Martin Lutero. Por ordem de sua santidade, o Papa Leão X, a obra de Martim Lutero será banida da memória humana! Ele irá para a fogueira.
Martim Lutero, você reconhece estes livros? As 95 teses, sermão sobre indulgência e graça, do cativeiro babilônico, da liberdade cristã, apelo à nobreza cristã da nação alemã. Você é o autor? São meus. Esses livros contêm heresias contra a nossa Santa Igreja. Logo, quando ele traz as verdades de Yoshua, imediatamente ele é destituído, ele é excluído do sistema religioso. Destrói as verdades e prefere viver na ilusão. Veja que, tirando as igrejas, Salomão foi o homem mais rico, mais poderoso financeiramente em toda a face do planeta Terra. Mas olha o que ele diz na sua história sobre este mundo. Tudo vem do pó e ao pó voltará. Então por que eu devo ser tão sábio? Vaidade. Vaidade! Jeroboão, o que os mortais recebem de toda fadiga e cansaço? Todos os nossos dias são cheios de dor. Mesmo à noite nossas mentes não repousam. E isso também é vaidade. Bom, então como o livro tem 7 capítulos, ele também é compartilhado em 7 plataformas, né? De níveis de conhecimento que vão acontecendo concomitantemente. Então, primeiro, nós temos 10% aí que é totalmente apolítico. Quando eu digo apolítico, já estou incluindo política, religião e mídia. Sim, sim. Como acontece no filme de Martim Lutero, né? Com esta indulgência. Quando? Esta noite. E apenas esta noite. Procurem o Senhor enquanto Ele está perto. Eis a sua salvação. Venham buscá-la. E com poucas moedas, vocês podem salvá-los da punição e da dor. Escutem. Abram os ouvidos. O pai chama o filho. A mãe, a filha. Quando uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Eu fiz isso por Greta. Foi emitido pelo arcebispo de Amais. Onde conseguiu isto? Em Jüterbock. Eu comprei na igreja. É só um papel. Essas palavras não significam nada. Isso não é bom? Precisa depositar a sua fé no amor de Deus. Guarde seu dinheiro para alimentar a Greta. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. A política é a cabeça. A religião e a mídia são os braços. E observa que eles encheram o povo de verdades inexistentes. E o povo tem uma convicção, tem uma certeza absoluta de ilusões. Porque são coisas de homens. Se é coisas de homem, é mortal. Até porque tudo que está na terceira dimensão perece. Com isso, com essas certezas de ilusões, mudou-se o gene do ser humano na toda a face da Terra. E o cérebro passa a reproduzir proteínas de repetições por séculos e séculos. E aqui está a programação genômica, o poder da força motriz, trabalhando contra o próprio homem. Simples, Seixas. E aqui entra a consciência cronobiótica, que é a trilogia, que é elétrons, prótons e nêutrons, os quais são governados pela glândula pineal e pituitária. Sim, sim, é verdade. Nós temos aqui o radar humano, né? Elétrons, por exemplo, é receptor através da glândula pineal, enquanto que o prótons, ele é o emissor através da glândula pituitária. E no centro, aí, na pêndula, nós temos então aí o equilíbrio através
da concentração de hidroxiapatita. Olha que interessante, a palavra bruxa em sânscrito, que é a língua sagrada da Índia, significa mulher sábia. Em latim, a mesma palavra significa larva de borboleta. Olha que bacana, ou seja, tanto para a bruxa quanto para o bruxo, significa que é uma pessoa sábia e que tem o poder de se transformar ou de evoluir diante desse mundo mágico, interdimensional. Vem pegar o que é seu. A gente sofre, a gente luta, pois nossa palavra sim, sim. A gente ama, a gente odeia, mas nossa palavra é sim, sim. Viver é coisa irreal. Uns chamam de magia e é tudo tão normal. Mas tá legal, tem mágica solta no ar, faz parte do astral. Ah, sim. Como diz Paulo de Tarso em Romanos 12:2, ele diz que o homem transforma o seu corpo de acordo com a renovação da vossa mente, porque as palavras e os sentimentos é o resultado dos teus pensamentos. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. E os bruxos, eles sabem trabalhar com a sua energia, vibrando em outras frequências interdimensionais. Era uma vez um sábio chinês que um dia sonhou que era uma borboleta voando nos campos, pousando nas flores, vivendo assim um lindo sonho. Agora imagina os pais, os filhos, o cônjuge, enfim, os parentes de modo geral, vendo isso, presenciando ao vivo ali o seu ente querido sendo queimado vivo. Com que autoridade essa pessoa pode fazer isso? Quem deu autoridade para ela? Quem ela pensa que ela é para fazer isso? Eliminar, liquidar a vida do outro por achismo, por fanatismo. Gente é tão louca e no entanto tem sempre razão. Quando consegue um dedo já não serve mais, quer a mão. Por falta de cultura espiritual, né? Veja que Joana d'Arc, ela foi um exemplo dessa fanática loucura. E ela veio a falecer, ou seja, fora queimada viva aos 19 anos. Interessante que aconteceu com Joana d'Arc. No século XVI, ela foi usada como símbolo pela Igreja Católica contra os protestantes. Em 1803, ela foi oficialmente declarada como um símbolo nacional da França, por decisão do imperador Napoleão Bonaparte. Em 1909, a Igreja Católica autorizou a sua beatificação. Olha que interessante. Em 1920, ela foi canonizada pelo Papa Bento XVI e em 1956 o Papa Calixto III a inocentou. Olha que fato. E do que vale agora esse julgamento? Inocentou quem? O quê?
Onde? Como? Isso é uma piada, é brincadeira. Ah, sim. Pois é, se prendem apenas no pano e depois o chamam de manto sagrado de Jesus. É a mesma coisa. Depois que o mataram, usam-o como captação de recursos, de valores. Ou será que houve uma mudança? Mataram ele lá atrás, mataram um monte de bruxas, mataram um monte de gente e agora eles estão arrependidos, são bonzinhos, evoluídos e são anjinhos. No segunda instância, 40% é medicina genômica. Ah, sim, eu adoro isso. A ciência fez a seguinte experiência. Ela pegou uma pessoa e tirou o gene. E num quarto aqui, ela colocou a pessoa e colocou o gene do outro lado, no outro quarto. Ela monitorou aqui de equipamento, monitorou lá de equipamento o gene dessa pessoa. Mexeu com o sentimento dessa pessoa aqui, né? Então, tudo que colocou para essa pessoa ver neste momento, como por exemplo, filme de romance, de amor, de abraços, beijo, afeto, coisas boas, né? Então, foi filmado e provado cientificamente que o DNA, os filamentos, eles se relaxavam e se alongavam e autos se alcalinizavam, ou seja, estavam aptos, prontos para se curar. E a resposta do outro lado, no gene dessa pessoa, era idêntico, tinha o mesmo movimento. Ok, o que a ciência fez? Ela mudou então o protocolo, ela colocou filme de terror, de sangue, coisa ruim, e grito e coisas terríveis. O contrário aconteceu. O gene, os filamentos do gene recolheu, o DNA recolheu, acidificou e se adoeceu. Certo disso, alguns códigos genômicos entraram em óbito. E do outro lado, houve a mesma resposta. E o que a ciência fez? Vamos levar isso para distante, levou a 80 km, levou o gene para longe. Fizeram a mesma experiência, no mesmo tempo e na mesma velocidade. Obtiveram o mesmo resultado. É incrível. Você está no mundo, só tem uma opção. O caminho é longo, homem, ser feliz ou não. Queimando a consciência e a sequência que ela traz. Momentos diferentes que confundem a tua paz. E nosso corpo foi programado genomicamente para o serviço do amor. Porque é somente através desse gesto humanitário é que podemos liberar o hormônio ocitocina em todo o corpo. E isso não tem preço. Veja que para que você tenha saúde, paz, harmonia consigo mesmo, você deve aprender a amar. Por quê? Yahushua disse, é dando que se recebe, é melhor dar do que receber. Não é a verdade? Veja na tabela, na frequência, onde o povo vibra e existem. Bem, de acordo com a escala de Hawkins, nós temos aqui as energias, as frequências e as vibrações. Então, para vibrar no amor, seria 500 Hz. Aqui representa os chakras, os 7 principais chakras. Então, para baixo aqui do cardíaco, que é o amor, nós temos os 3 chakras de baixo, sexual, esplênico e umbilical. Acima nós temos laringe, frontal e coronário. Também se corresponde com as 7 leis herméticas: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa, efeito e geração. Ok. Como o mundo faz a massa vibrar no medo, olha a frequência do medo. No entanto, veja que 100% da massa vibra no medo. 80% vibra no medo diante das suas despesas, como por exemplo, pôr comida na mesa, pagar luz, água, aluguel e outros, como casa, carro, né, prestação e tal. Os 20% são aqueles que têm dinheiro, porém eles têm medo também, medo de ficar doente, medo de perder o que tem, medo de morrer, enfim, porque é aquilo, né? Tudo é pecado, Deus castiga, vai para o inferno e assim sucessivamente. E a massa é toda controlada, infelizmente. Agora, para que você tenha êxito, que infelizmente não é para nós mortais, é seguir aquilo que Paulo de Tarso ensina. É preciso haver uma sincronização com o que eu penso, com o que eu sinto e com o que eu falo e faço. Uma vez que eu tenho essa sincronização, eu estou então evoluído e eu estou acima de 500 Hz. E o
que é o pecado? João disse, em pecado eu nasci da minha mãe. Em uma outra ocasião a gente lê, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o fato de termos descido em carne foi um erro, porque o salário do pecado é a morte. Porque vai ter que nascer e morrer, nascer e morrer. Então, infelizmente, não tem como escapar disso, a menos que você evolua. E Deus não castiga ninguém. Veja bem, se Deus castigasse, nós não estávamos mais na terra. Quais seriam as formas de Deus castigar? Por exemplo, alguém matou o outro, alguém roubou, estuprou. Então o sol teria que nascer só para o vizinho. Mas não, o sol nasce e brilha para todos. O ar está para que todos possam respirar. Então Deus não castiga ninguém. E se fosse verdade, o sol não nascia para este que pecou. No entanto, devido ao fato de todos estarmos em carne ou em pecado, o sol nasce e brilha para todos. Porque Deus é amor, Deus não castiga. Deus apenas ama e perdoa de antemão. Antes de você nascer, todos os seus pecados já foram perdoados. Porque quando você escolhe vir para cá, já está perdoado. Porque foi uma escolha por causa do livre-arbítrio. Agora, existem as 7 leis que são universais, que é o 7 princípio hermético, que está aí junto, né, é inerente. O livre-arbítrio e a lei é inerente. Por isso que o mestre Wotan disse: Então vá, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Porque na lei está o livre-arbítrio e vice-versa. No livre-arbítrio está a lei. Então, aí uma dessas 7 leis, que é causa e efeito, ação e reação, você vai aqui se enroscando cada vez mais, ou seja, se escravizando cada vez mais, de acordo com a sua intensidade neste mundo. Então assim, quanto menos eu me aprofundo, desejo esse mundo, mais leve eu fico. Quanto mais eu desejo esse mundo, mais pesado, mais denso eu fico. Então é uma escolha livre, e o livre-arbítrio continua. Então, diante das 7 leis, a própria palavra, ou seja, o verbo que você usa, a ação em você, já te condena. Mas Deus está acima de tudo isso e não existe nada a ser perdoado por Deus. Porque Deus é amor. Não cabe nem a Deus uma blasfêmia dessa, falar que Deus condena, Deus castiga. Não, não. Deus é o seguinte, é um legislador. A lei é aplicada, mas é uma lei que está abaixo dele, ele está muito acima disso. Então a lei por si só corrige, porque é a lei do universo. Não tem como fugir dessa lei. E então, diante do livre-arbítrio, o homem caminha para a sua própria escolha, ou seja, para a sua própria morte. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Quando eu disse na tabela que não é para nós mortais, observa, é aquilo que Jesus diz: ande em espírito e não segundo a concupiscência de vossa carne. Por quê? Se eu estou na carne, eu não chego a lugar nenhum. Então é apenas mortais. Agora se eu estou em espírito, opa, agora eu consigo alcançar a evolução. Mas aponta alguém na terra andando em espírito. Muito difícil, né? Pois é. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez. Veja que no momento do parto, uma mãe, ela sente muita dor, mas ao mesmo tempo, ela recebe uma descarga do hormônio ocitocina em todo o corpo. E neste momento, ela passa a amar todo o ritual, todo o processo, inclusive a sua criança. Realmente, isso não tem preço. E o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, o cérebro de uma criança é muito maleável. No entanto, se uma criança passa por momentos difíceis e de grande estresse, isso muda a plasticidade genômica do cérebro dela, mudando a arquitetura que alcança e altera o sistema límbico da amígdala. E na vida adulta, essa criança certamente se tornará uma pessoa que terá muito medo. Dentro do mão e da consciência está o segredo do universo. Ah, sim. Sim, sim. Sem contar que o sistema faz isso o tempo todo, né? Tipo, Deus castiga,
vai para o inferno, é pecado. E aqui, os peptídeos, a rede neural, né, essa gama de neurônio, os axônios, eles sofrem então aí um congestionamento e são acometidos com o processo de repetição por muitos aions. Porque aqui, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, diante disso, dessa cultura que é instalada, muda o DNA, muda os filamentos. E uma vez que essa formatação, fica difícil convencer uma pessoa de que ela foi e está sendo enganada. É mais fácil então continuar enganando ela. Exatamente. E o pior é que a massa não consegue ver isso. E se alguém tocar nesse assunto por falta da compreensão, eles logo dizem que é do diabo. É simples assim. E nesse caso, é melhor nem falar muito, para não cair no conto do burro, do tigre e do leão. Observa, o burro fala para o tigre, a grama é azul. Aí o tigre fala, não, a grama é verde. Aí começa a discutir. Logo o burro fala, vamos levar para o rei leão, para ele dar um veredito. Chega lá, o burro fala, meu rei, não é que a grama é azul? O rei diz, sim, a grama é azul. Aí ele fica todo contente, sai pulando e diz, então castiga o tigre, porque ele estava teimando comigo que a grama é verde. E o burro sai. E aí então o rei grita, sim, vou botá-lo na prisão, vou castigá-lo por 1 ano. E o burro sai todo alegre e feliz. E então o tigre chega no rei, desolado, e diz, mas meu rei, a grama não é verde? O rei diz, sim, a grama é verde. Ora, então não entendo, por que me castiga? E então o rei diz, por que você tem que ficar discutindo com o burro? Você não só perdeu seu tempo, como fez eu perder o meu tempo. É por isso que eu estou te castigando. Alô, aqui é do céu, quem tá na linha é Deus. Tô vendo tudo esquisito, o que é que há com vocês? Foram milhões de anos dedicados a vocês, fazendo vossas cabeças, não fui eu que marquei. O que é que vocês querem exigir mais de mim? Se tudo que eu faço vocês acham ruim? Na terceira instância, 5%, aí a gente trata de preceitos de Yehoshua, inclusive os livros que foram taxados como apócrifos, né? Como Maria de Madalena, como de Judas, como de Tomé e assim por diante. Cristo morreu como um homem, um mártir da salvação, deixando pra mim seu amigo, o sinal da traição. Mas... Sim. Veja como Judas, ele não foi um traidor. Assim como Pedro, Jacó, o próprio Paulo de Tarso e outros, né? Eles estão apenas nos representando. Estão dizendo para a gente tomar cuidado, porque todas essas experiências que eles mostraram para a gente está no nosso caminho, né? No caminho desse mundo em que estamos vivendo aqui na carne, né? Que é um emaranhado, é um complexo total, porque é uma coisa genômica que funciona, né? E apesar de funcionar muito bem, porque é genômico, né? Nós estamos vivendo num veículo que é extremamente complexo e muito fraco. Por quê? Porque é um pedaço de carne. Apenas um pedaço de carne. Complexo porque genomicamente ele é perfeito. Mas ele funciona tanto para se curar quanto para se adoecer. E é fraco porque é formado de pó, do mundo da aparência, das ilusões. Agora veja que enquanto vocês estiverem no escorbuto, presos em seus conceitos contextuais, social, econômico, ambiental, físico e mental, não poderão experimentar as pleiades do Espírito, do Eu Sou, a vida do raio gêmeo em ação, em você, em sua essência espiritual. Como Jesus disse, ande em espírito. Esse amor fica entre nós dois, vai ser tão pobre amor, vai se gastar. Somos todos os mortais. Ah, sim. Como acontece no diálogo entre Yehoshua, Hamashiach e Judas, né?
E Yoshua fala para Judas que ele não iria suportar a pressão do povo, né? Justamente por falta de cultura espiritual. Se eu não tivesse traído, morreria cercado de luz. E o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar quem me amava, pediu outro gesto de amor. Pediu que eu traísse com um beijo que minha boca então marcou. Mas... E então Judas diz: então tu vais sacrificar o homem que me revestes? Olha que conversa interessante. Que perfeito esse diálogo em espírito. Na quarta instância, 10% do livro é uma história mística de Sansão e Dalila, do fogo com dartiguador, Shin-Men, fogo e água, Yin-Yang e assim por diante. Sim, a história vai acontecendo como uma bordadeira, né? Como ela borda um tecido, né? Vai passando um pelo outro assim. É uma coisa interessante, muito romântica e agradável de se estudar. Porque você vai, ao mesmo tempo que você está lendo uma história, no fio do legado do conteúdo, você tem uma outra simultaneamente acontecendo ali, paralelamente, de mãos dadas. É muito atraente o conteúdo. Mas o grande legado é a água da vida, né? Beba, pois a água viva ainda tá na fonte. E quem é o que te diz dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Vai, chama o teu marido e vem cá. Nossos pais adoraram neste monte. Crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Nessa fonte tá escondida o segredo dessa vida, ainda que seja de noite. Através da pregação que Jesus trazia como a água da vida que ele oferecia para você ter vida eterna, quem beber dessa água jamais terá sede. Então, por conta dessa água, ele foi morto. Não aceitaram isso, né? E Moisés é salvo pelas águas. Então, se você observar, Sansão, ele morre quando ele derrama, porque ele não resistiu de tanta beleza, né, jovial de Dalila, jovem loba libidinosa. Então ele derrama. Noé, sua família é salvo pelas águas, e aí sucessivamente, né? São tudo jeitos de você ir observando no caminho essa coisa mística e você encontrar aí a verdadeira pregação, que é agnóstico, né? E nós colocamos de maneira muito romântica esse fato. E ficou assim muito agradável a leitura. Ficou bem gostosa. Até a professora, uma das professoras que já fez ortografia, ela falou: não consegui fazer ortografia, eu tive que ler o livro primeiro. Eu achei interessante. Agora veja que a prática sexual sagrada tem tudo a ver com este poder, porque ela é punitiva. Aqui se está chamando as criaturas que desta água se fartam, mesmo as escuras, ainda que seja de noite, ainda que seja de noite. Já na quinta instância, 10% traz aí os preceitos herméticos, né, de Hermes Trismegisto, com mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa, efeito e geração, que faz a divisão dos capítulos. Ah, sim,
é a base, né, do 7 princípio hermético. Hermes Trismegisto, 3 vezes grande. Está escrito no livro de Hermes Trismegisto, diante das sábias palavras que nos diz: quando tudo isso se cumprir, vamos lá. Eu sou o Pai, eu sou soberano que governa a unidade do mundo, vendo os costumes e as ações dos homens, corrigirá estes males por ato da sua vontade e bondade divina, para pôr fim ao erro e à corrupção geral. Afogará o mundo da iniquidade, o consumirá com fogo, o destruirá por guerras ou epidemias, e devolverá ao mundo sua beleza inicial. Hermes Trismegisto disse isso. Agora veja que 10%, nessa parte nós falamos da água da vida, que Yahushua vivia a oferecer, que nunca, nenhuma igreja fala sobre isso. Jamais, eu pesquisei quase todas as igrejas, até Candomblé dancei por 6 meses, e nós não encontramos isso. Portanto, o fogo Kundalini, com o seu poder consumidor hidroeletrolítico, não se é falado em religião, que é a água da vida, né? Que é a alquimia, onde o homem deve transformar sua mente, como diz Paulo de Tarso, né? Em Romanos 12:2. Certo? E no 7º capítulo, né, 10% aí do conteúdo é sobre meditação. Nós ensinamos aí para a evolução espiritual. Tanto o livro quanto o processo meditativo tem 7 frequências, né? 7 níveis espiritual. E o livro, então, a gente esclarece bem essa questão de você meditar e evoluir diante da cromoterapia, as 7 cores, né? O aspecto da supremacia da luz, como também a energia, a frequência e vibração, que é a unidade múltipla perfeita, né? A trilogia em unidade múltipla perfeita, os 7 chakras, os 7 princípios herméticos que se correspondem com isso, os 7 tons, enfim, sucessivamente tudo isso acontece concomitantemente e é muito gostoso. No entanto, meditar, orar, falar com Deus é ativar o sistema dopaminérgico, mesolímbico. E esse sistema ele é composto a partir de um conjunto de neurônios, né? Que a partir do mesencéfalo fazem a conexão de diversas regiões cerebrais, especialmente do núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. E para a gente finalizar, 5% do livro a gente não podia deixar para trás, né? Claro, né? Sim. Aqui então a gente traz aí os ensinamentos do mestre Votan, com as revelações das suas músicas, né? As letras místicas, juntamente com a adorável presença do mestre Willy de Tellemar. Billy, você pode deixar para a gente aí as suas considerações finais? Por obséquio? O Negai Shimasu? Ah, sim. Ok. O corpo do homem é um deserto implacável. Quando ele entra e caminha até o meio, ele ainda carrega todas as ilusões deste mundo. Mas depois que ele começa a deixá-lo, percebe o quanto é fraco o seu veículo. E ao chegar no final da sua experiência, a travessia, ele deixa todas as ilusões desse mundo. Namastê. Entender este livro serão abençoados e prósperos, inspirados e enriquecidos em liberdade espiritual com Eu Sou, agora e sempre, porque Eu Sou, que é Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Contudo, não caia na pedra de tropeço. Por quê? A Bíblia está escrita de 3 formas para a sua compreensão. Primeira, ensino literal contraditório irracional. Segundo, ensino simbólico, início do aprendizado, 2 símbolos. Terceiro, o ensino místico, o caminho interior espiritual, que é aquilo que Jesus ensinou. Ande em espírito, senão você não consegue compreender a Bíblia. Enquanto o mundo anda em carne, como quer compreender? Não vai compreender. Agora veja que a Bíblia, com a palavra de Deus, é um raio gêmeo que atinge direto o coração e a mente do homem. Daí para frente, a sua árvore dará frutos de acordo com a espécie da sua semente.
Portanto, evolua para que você possa vencer este mundo e apagar a sua memória da Terra. Gratidão.